Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que liga, que participa conosco, você que partilha a sua vida. Sempre gosto de dizer que este programa ele é fruto da partilha, ele é o fruto de muitas pessoas, né, que nasce desse encontro com muitas pessoas que muito generosamente contam as suas histórias e nos permitem refletir o cristianismo, a vida cristã, que sempre passa pelo nosso comportamento, né, a partir dessas histórias. Muito obrigado você que com generosidade nos empresta a sua vida. Boa noite, Christian. Tudo bem com você? Que bom. Obrigado pela sua presença. E eu recebi essa semana a carta de uma senhora chamada Selma. Eu achei muito interessante que ela estava, a partir deste livro Orfandades, ela fez uma partilha comigo. O livro Orfandades é um livro que eu lancei tem pouco tempo, um livro de contos que fala das ausências humanas, né? É tão natural a gente sentir isso. Pode mostrar aqui? Como é que é? Pode aqui? Deixa quietinho. Aí, pronto. É tão natural na vida a gente sentir ausências, né? Então eu quis construir a partir de personagens, é um livro de literatura, não é um livro que dá conselhos, né? Mas é um livro que, a partir de personagens como nós, eu acabo refletindo muitas questões que fazem parte da nossa vida. E a Selma é de Belo Horizonte. Ela me escreveu, eu achei muito interessante, no e-mail que ela me mandou, não foi uma carta. Ela dizia que ela se identificava muito como personagem do livro Orfandades, que é uma mulher que eu construí, que o conto chama-se Sem Escatologia, isso é, não tem escatologia, que está de alguma forma ligada a essa primeira parte do programa, onde eu refleti sobre a riqueza de se ter fé. Volto a dizer, eu nunca compreendo a fé como uma alienação. E a Selma dizia que ela teve uma história muito semelhante à da personagem. E eu vou tomar a liberdade de retirar alguns trechos aqui, para nós podermos refletir essa questão que a Selma nos apresentou, e que eu tenho certeza que é uma questão muito comum hoje. Muita gente se encontra nessa mesma situação, incapacitadas de acreditarem em Deus. Você pode até estar assustado, mas será que é verdade que isso é comum nos dias de hoje? É assim. Graças a Deus, a fé é um processo muito natural em nós, né? Muito natural na vida humana, o ser humano crer na transcendência, em algo que escapa à capacidade de compreensão, mas também é muito comum a gente encontrar pessoas que não são capazes de crer no absoluto, no eterno. E aí acaba gerando muita dificuldade, sobretudo ao final da vida, que é o que a Selma dizia. A Selma foi uma professora que se casou, teve 2 filhos, os filhos muito cedo já também se encaminharam na vida, uma família muito afeita aos estudos, né? E esses meninos foram morar no exterior, ela tem familiares fora do Brasil, e ela acabou ficando sozinha, o marido morreu, ela ficou sozinha, e ela dizia na carta que ela achou muito interessante a personagem do livro, porque ela sentiu na pele também isso, que durante a juventude ela tinha 1000 coisas para preencher o seu coração. Mas à medida em que o tempo foi passando, em que a idade foi chegando, essa orfandade, ela foi começando a sentir as dificuldades de não ter fé. E aí eu vou ler um pouquinho aqui do que o livro diz, né? A quem eu irei chorar os medos quando a velhice se estabelecer? O desamparo existencial é condenação própria que nos chega pela força do tempo. Há sempre um movimento de mãos invisíveis realizando o gesto da desproteção. A vida não poupa suas crias. Joga ao relento o filho que antes era conchegado nos braços, o rebento que até então desfrutava de tutela. O tempo tem me ensinado. A senectude retira o manto que nos outorgava conforto. Estranho. A vida rasga aos poucos a certidão que nos identificava no mundo.
Estou mais consciente da despedida. Sinto que estou me desprendendo da mão que me conduz, como se o cordão da sustentação começasse a sofrer de fragilidade, deixando à vista sua estrutura e seus pontos rompidos esgarçados. Não sei dar nome ao vínculo. Apenas me interpreto como cria de um ventre universal. Qualquer conceito que nos reporte ao que é comum a todos, a este código que nos assinala a testa e nos denuncia viventes. A desproteção hoje é tão evidente, teve início com o parto, no momento em que foi decepado o cordão que me prendia ao conforto de minha matriz. Nascer é receber a imposição da sobrevivência. A simbiose que antes me supria de sangue, carnes e ossos teve o seu fim. O ser que até então se escondia na penumbra da cidade materna foi arrancado e exposto à luz. Veja bem, isso é muito interessante. Quando nós estamos no ventre da mãe, nós vivemos essa simbiose, né? Essa palavra é bonita, né? O que é a simbiose? É a vida em perfeita comunhão. Eu me recebo da minha mãe. No momento que você estava no ventre da sua mãe, você se recebia dela. Interessante demais isso. Significativo também, né? Pensar que cada parte do meu corpo foi me dado pela minha mãe. Eu retirei os meus ossos, né? Foram extraídos dos ossos dela. A minha carne foi extraída da carne dela. O meu sangue foi extraído do seu sangue. Uma perfeita comunhão, uma perfeita harmonia. E quando a gente nasce, nós somos expulsos deste conforto. A personagem aqui está justamente dizendo isso, né? Que ela, a partir do momento em que saiu do ventre da mãe, ela começou a viver o processo da desproteção, que é absolutamente saudável para nós. É no momento em que você se sente desprotegido, na medida certa, né? É que você vai assumindo a autonomia de ser quem você é. Mas veja bem, quando eu sou expulso do ventre da minha mãe, nessa primeira infância, eu acabo vivendo uma total dependência dos cuidados dela. E porque sou cuidado por ela, eu acabo estabelecendo uma primeira experiência de fé natural. Isto é, eu confio que minha mãe não me deixa com fome, eu confio que minha mãe não me abandona, eu confio que minha mãe não vai me entregar ao perigo, eu confio que minha mãe vai me proteger de tudo que me ameaça. Já não é uma experiência de fé isso? E bonita. É muito triste quando você encontra uma criança que está negada nessa experiência de cuidado. Quando ela não é cuidada, você já está fragilizando a capacidade dela crer, não é em Deus, mas é no primeiro grau de confiança que nós vamos ter na vida, que é o humano, né? Antes de acreditar em Deus, eu preciso acreditar em quem? Em uma força humana que me protege, no meu pai que está ao meu redor, na minha mãe que está ao meu redor, nos meus irmãos que estão ao meu redor. Por isso é tão importante que essa relação familiar seja bem trabalhada para que a criança faça essa primeira experiência de fé natural, que depois vai lhe possibilitar uma outra experiência de fé sobrenatural. Que é quando o pai e a mãe começam a ensinar para a criança uma oração que sugere a presença de um anjo da guarda, não é assim? Que sugere a presença de Nossa Senhora na nossa vida, a presença do Papai do Céu, né? Como dentro de uma linguagem muito simples a gente pode escutar e também dizer. Agora, essa experiência sobrenatural, ela vai passar sobretudo pelo testemunho das pessoas que estão ao nosso redor. E é o que faltou a essa personagem e faltou também a Selma que me escreveu. Continua a personagem depois de um tempo, né? Não vou continuar a leitura, já vou direto na parte. Ela explica por que ela não acredita em Deus. Minha descrença não é por acaso. De minha mãe, herdei a premissa que Deus é uma criação humana. É um recurso que tenciona aliviar o peso da existência.
Nunca precisei crer de modo diferente. A vida em nossa casa não permitia espaço para outras questões que não fossem as humanas. A proteção que deles eu recebi fez com que eu não precisasse desse apoio. Sempre dividiram comigo o fardo de ser quem eu sou. Cresci assim. Meu pai era um militar que tinha o peito colmado de medalhas, todas conquistadas com trabalho, dedicação e competência, dizia ele, desprovido da necessidade de dividir a glória com divindades. Ele nunca mostrou-se afeito à transcendência. Sua crença era nas coisas terrenas. Não conhecia outras. Dizia que a religião é refúgio fácil para homens e mulheres que não estão dispostos a enfrentar os desafios da condição humana. Minha mãe comungava da mesma convicção. Mas essa postura só é confortável quando se tem o ímpeto da mocidade. Eu os acompanhei até o fim. Vi de perto quando os olhares ficaram perdidos, como se procurassem por algum pavio de esperança futura. Meu pai morreu primeiro, as medalhas não o salvaram da solidão final. A farda garbosa não o resgatou de suas desesperanças. A fragilidade avançou sobre o território da valentia, roeu o metal das condecorações do passado, rasgou as honrarias da glória e do reconhecimento. Minha mãe seguiu o mesmo caminho. Também ela foi surpreendida pelos desconfortos da fragilidade, e a crueza da existência não a perdoou. O longo período na cama provocou um corrosivo processo de descalcificação. Perdeu a capacidade de sustentar o corpo. Passava dias e noites agulhada pelas dores, até dos mínimos movimentos. O corpo foi perdendo a grandeza, a musculatura minguada, já em nada me recordava a destreza da mulher, que sempre comandara com mestria a ordem da casa. Deitada, permanecia com olhos sempre posicionados na direção do céu, como se procurasse fé para gritar uma súplica, um dedo divino que lhe proporcionasse uma epifania no ocaso de sua vida, mas nada lhe foi dado. Veja bem, que tristeza, né? Enfrentar a vida e o final dela sem ter uma única esperança, porque o tempo todo se alimentou meramente do que é humano. Que falta fazem as asas na nossa vida? Que falta faz a fé? E a partir do testemunho da Selma, eu fiquei pensando no quanto que essa mulher sofre hoje, por ter dificuldade até mesmo de encontrar o caminho que possa lhe proporcionar isso. Minha gente, é muito fácil a gente cair na arrogância humana, de pensar que tudo que nós alcançamos na vida é fruto do nosso esforço. E eu acho que é até muito bom a gente poder reconhecer que o nosso esforço nos oferece bons resultados. Mas a gente precisa ter a humildade de colocar lá, no início de todo o esforço, a grandeza da bondade e da misericórdia de Deus. Saber que esse piano bem tocado hoje aqui é fruto de esforço, mas que também é fruto de um dom que o Cristo já recebeu. Isso o retira da arrogância, porque sabe que é um dom que ele está apenas administrando. Da mesma maneira como a vida. Hoje nós estamos administrando este dom que recebemos, mas seria muito bom que na administração deste dom, que precisa ser feita com muita responsabilidade, a gente colocasse essa premissa de fé. A vida que hoje eu tenho foi me concedida por um Deus que me ama. Não é fácil a gente cair na descrença. Basta você se iludir aí com as suas possibilidades, com a sua força, com a sua destreza. Basta você se iludir de maneira vaidosa com tudo aquilo que você sabe fazer, com seus sucessos. Aliás, eu fico pensando no quanto que isso é passageiro, né? No quão é passageiro todo o reconhecimento do que a gente faz. O tanto que isso é frágil, né? Porque hoje você pode ter todo o reconhecimento do mundo e amanhã não ter mais. E aí? O que é que sobra
para você poder recomeçar. É nessa hora que nós identificamos como faz bem ao coração humano se exercitar na capacidade de crer em Deus, no impossível, na transcendência, nas forças que nos ultrapassam. E isso acontece desde pequeno, né? Quando nós damos esse presente aos filhos. Essa orientação religiosa, né, precisa equilibrar bem essa fé em Deus com fé nas pessoas. O contexto da fé passa pela experiência natural da fé, dessa capacidade de crer no outro ser humano, e depois dela, nós ultrapassamos, como se dessemos um passo que nos proporciona chegar a um horizonte ainda mais amplo e mais bonito. Eu acho que todos nós precisamos tomar cuidado para que a gente não fique sem escatologia, como essa mulher ficou, né? Ou como a Selma, que com muita tristeza reconhece que falta ao coração dela essa capacidade de transcender, de ir além, de crer em Deus. Não se trata de ilusão, volto a dizer, nem alienação. Se trata de ter essa riqueza que se chama fé, e que nós alimentamos todos os dias e que podemos sim ensinar aos nossos filhos. Precisamos voltar aos hábitos simples que ensinavam as crianças a acreditar em Deus. Isso vai fazer muita diferença na vida delas, sobretudo no momento em que elas passarem pelas dificuldades e pelo sofrimento. Eu me recordo que nós já falamos sobre isso daqui, mas vários e-mails, várias pessoas voltando a esse assunto. Padre Fábio, eu rezo por várias pessoas que já se foram e também... eu rezo por várias pessoas que já se foram. Tenho o hábito de também rezar pelas pessoas que precisam, que pedem as minhas orações. Mas outro dia eu ouvi dizer que quem se suicida vai direto para o inferno e não tem direito nem ao purgatório. Eu gostaria que o senhor voltasse a falar sobre esse assunto, pois eu sei que ele já foi tratado em um outro programa, mas eu não assisti. A pessoa pede para não se identificar. Minha filha, nós falamos aqui, no programa em que a gente tratou a questão do suicídio, que nós não somos capazes de dizer o que se passa no coração e na cabeça de uma pessoa que retira a própria vida. Eu me recordo que a gente falava que a psicologia ensina que uma pessoa tem que estar zerada de serotonina, né? A psiquiatria também fala isso, para que ela seja capaz de atentar contra a própria vida. Porque às vezes a pessoa, ela não quer se matar, ela só quer chamar a atenção. Então acho que 80% dos casos de tentativa de suicídio, a pessoa não quer morrer. Ela quer apenas chamar a atenção. Então ela vai fazer um movimento moderado, né, na direção da morte. Ela não vai fazer alguma coisa que realmente ela possa morrer. Ela vai fazer alguma coisa que possa criar um alarde e que, às vezes, até dá errado, né? Ou dá certo, né? Sei lá o quê. A pessoa tenta só chamar a atenção e acaba morrendo mesmo. Enfim, no caso em que a pessoa atenta de maneira incisiva contra a própria vida, no caso de dar um tiro na cabeça, em que a pessoa não quer só chamar a atenção, ela quer morrer mesmo. Nós temos ali uma situação muito difícil de ser analisada, porque a gente não tem como acessar o que se passa na cabeça daquela pessoa. O que eu particularmente penso é que entre o último suspiro e a eternidade há de prevalecer sempre a misericórdia de Deus, que nos socorre, que nos dá alento, não é? Eu nunca vou levar a uma família que precisou passar pela difícil situação do suicídio, que aquela pessoa está no inferno. Quem sou eu para dizer isso? A teologia pode até dizer alguma coisa a esse respeito, mas a teologia não é capaz de investigar a consciência daquele que cometeu o ato.
Eu não posso dizer uma única palavra sobre o que realmente ocorreu naquela pessoa no momento em que ela estava fazendo o que fez. Então só me resta o respeito. E a postura esperançosa, sabe? Crer que Deus é misericordioso o suficiente para resgatar aquele que comete um ato tão cruel contra a própria vida. Então, a gente precisa olhar com muita esperança e com muita delicadeza, eu diria. Quando nós temos uma situação assim de suicídio, cuidado para a gente não dizer bobagem, né? Ou até mesmo acreditar em bobagem. Quantas vezes eu encontro mães amarguradas porque tiveram o suicídio de um filho e ficam ali pensando que aquele filho está perdido, que aquele filho está condenado? Não. Se você que ama humanamente aquele filho, se você que o amou humanamente, se você que é vítima dos limites do amor, não condenaria o seu filho por ter feito isso? Imagina Deus, que é fonte e origem de todo amor. Em Deus o amor não tem defeito, né? Em Deus o amor não tem limite. Então nós não podemos de maneira nenhuma crer que Deus não seja capaz de resgatar misericordiosamente aquele que no momento de loucura, que no momento impensado, ou até mesmo de total ausência de alegria, de felicidade, cometeu um ato desse. Se você teve um suicídio na sua casa, na sua família, acredite nessa palavra. Acredite que Deus ama. E que porque Ele ama, Ele é capaz de fazer o impossível. E que Deus contraria sim a nossa teologia de vez em quando. Aquilo que a gente sabe sobre Ele. Ele é livre. Você acha que Deus está amarrado nas definições que nós fizemos dele? A teologia é apenas um caminho para nos ajudar a chegar, né? Nós acreditamos, é dogma de fé? Nós temos muitos dogmas, mas esses dogmas, eles existem para que nós tenhamos condições de chegar ao conhecimento da verdade. Deus está além do dogma. O dogma me faz chegar mais perto. Mas o dogma, ele não esgota a verdade. Mesmo porque o dogma, nós podemos dizer que ele evolui na sua capacidade de dizer. A formulação dogmática não muda, está lá. Pertence ao tesouro da fé. Mas o que aquilo diz, modifica à medida em que a gente vai evoluindo. Isso é fantástico, é a ação do Espírito. Conduzindo para que o dogma, que foi proclamado há 300, 400 mil anos atrás, continue dizendo à igreja nos dias de hoje. Não é que nós modificamos o dogma, é que o Espírito suscita um novo jeito de olhar para ele e respeitosamente recolher os frutos que ele pode proporcionar ao homem de hoje. Então, quando o assunto é suicídio, quando o assunto é morte provocada, né? Essa coisa tão cruel, eu acho que é muito bom, é muito saudável a gente ter a coragem de olhar para este acontecimento com as asas. Não se aproxime do fato doloroso sem levar as suas asas. Não se aproxime do Calvário sem levar junto as suas asas, porque você vai precisar delas. Você que perdeu seu filho, não se aproxime do sepulcro sem levar as suas asas. Você que perdeu alguém que você ama, não se aproxime dessa morte sem levar as asas da fé, porque são elas que nos dão condições de olhar para a pessoa que nós perdemos com olhos de ressurreição. Não se aproxime dos defeitos do outro sem levar as asas da sua fé, essas que o Senhor lhe concede para que você seja capaz de ultrapassar todo o entendimento. Porque se você leva essas asas, você estará munido de misericórdia. Sem misericórdia, nós não temos condições de nos aproximar dos defeitos dos outros. Nós vamos ser cruéis, nós vamos ser malignos, nós vamos ser diabólicos. Nós não queremos ser assim, não.
Porque isso também é suicídio. Aproximar-se das realidades que nos são difíceis sem as asas é uma forma de suicidar-se. Porque você provoca a sua morte antes do tempo. E se o Senhor nos empresta asas, por que vamos sem elas? Se o Senhor nos empresta, se Ele nos concede essas asas que nos podem fazer ir muito além do que nós podemos imaginar, por que não usá-las? Pode ser que você esteja aí com tanta dificuldade na vida e esteja lhe faltando isso. Olhar para as asas que o Senhor já lhe emprestou, mas que você ainda não colocou às costas, ou porque você esqueceu, ou porque você está indiferente àquilo que as asas podem lhe fazer. Recorde-se, um dia para aprender a andar, você precisou caminhar sozinho na direção de braços que estavam estendidos, para lhe ensinar a confiança dos primeiros passos. Você precisou se desprender, vencer o seu medo e dar 2, 3 passos que foram vitoriosos demais para alguém que era tão pequeno. Mas hoje, pode ser que você esteja necessitado de reaprender a lição. Que se você quiser andar 1000 quilômetros, você terá que dar um primeiro passo. E dar esse passo, munido das asas que a fé nos empresta, é garantia de vitória. Não perca tempo. As asas estão à nossa disposição. Quando Deus nos diz que veio para aliviar os nossos fardos, Ele está justamente falando disso, de todo o instrumental que Ele pode colocar ao nosso serviço, para que a gente seja capaz de ir além. Que Deus abençoe o nosso propósito e que Deus nos dê coragem de usar as asas no momento certo, para que os problemas de hoje, as dificuldades e as mortes de hoje não sedimentem os nossos pés e nos impeçam o progresso. Derrame sobre mim, sobre você, sobre a nossa família, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e seguir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como